Essa é a apresentação, né, da questão 2.10 de Griffiths, tá? Meu nome é William Acioli, tá? E aí a gente está apresentando exatamente a solução dessa questão, tá? Então, inicialmente, né, a questão trata de questão na verdade, a respeito do cálculo do fluxo através de uma de um lado de um cubo, né, onde a carga se coloca no centro, né, em uma das quinas, do lado oposto. Então, uma carga Q fica no vértice traseiro de um cubo, como mostra a figura 2.17, tá, que é o lado. Qual é o fluxo de ar através da face sombreada, que é essa face aqui, ó, tá? Então, a ideia é a gente calcular o fluxo nessa face, tá? E vale a gente observar que o ponto crítico que ela está exatamente no vértice do cubo, tá? Nesse vértice aqui, tá? E isso é a fronteira da superfície original, tá? Por isso a lei de Gauss aqui não pode ser aplicada diretamente. A gente tem que construir uma, uma superfície, né, simétrica em torno da carga, porque a lei de Gauss ela é fundamentada em superfície com forte simetria, tá certo? Forte simetria geométrica, tá? Então aqui você, inicialmente, para resolver esse problema, foi o que a gente pensou. Nós pensamos em construir em torno, né, dessa carga aqui central, né, vários cubos, num total de sete, um total de cubos a serem adicionados de 7 cubos a mais. Então, inicialmente você teria só esse cubo aqui, onde a carga aqui estaria no vértice, né, em um dos vértices, no vértice inferior, né, e a gente construiria mais 7 cubos ao redor, como vocês estão vendo. Então, você teria um desse lado, mais um, né, 4 na parte superior e 4 na parte inferior, onde a carga se encontra no centro, tá? Então, nessa situação, a gente vai calcular exatamente, né, o fluxo em uma das faces laterais, que é essa face lateral aqui, tá? Está indicado. Vale a pena a gente notar que o fluxo total, né, ele continua sendo Q sobre epsilon zero. Esse Q, na verdade, é a carga envolvida pela superfície, ou seja, é a carga Q que está aqui no centro, tá? Então, por que a gente não utilizou o cubo inicial? Porque ela não tinha possibilidade nenhuma de simetria. E a aplicação da Gauss ela é voltada para estruturas fortemente simétricas, né? Então, naquela situação ali, a gente tinha fluxo na carga para o outro lado, e aí a gente não poderia calcular utilizando lei de Gauss. Seria tão difícil, né, que isso se tornaria impossível. A gente teria que utilizar, naquela situação, se não fosse utilizar esse artifício de construir uma superfície simétrica, né, teria que utilizar a lei de Coulomb, e aí ficaria mais difícil, tá, para calcular isso aí. Você teria que calcular o campo em cada um dos pontos das faces laterais, né? Então, as 6 faces do cubo maior são equivalentes, tá? Cada face contém um quarto, contém 4 pequenas faces, desculpe, concluentes. A face sombreada do problema é uma dessas pequenas faces. Então, o fluxo total maior, a gente já viu que é a carga encerrada ou carga envolvida pela superfície sobre epsilon zero, certo? Como a carga está no cubo, né, no centro do cubo, né, e é uma estrutura simétrica, então você vai ter que o fluxo por lado, né, por lado, por exemplo, está mostrado aqui do lado, por lado, né, será igual a um sexto do total. Você tem seis faces do cubo. Tem a face superior, inferior e as laterais. Então você tem uma em cima, outra embaixo, que são duas, mais 4 que envolvem a carga, laterais. Então você tem 6 no total. Então, por simetria, né, e porque o fluxo ele sai da carga positiva e vai para, no caso a gente está trabalhando com a carga positiva, né? Então, por definição, o campo elétrico ele parte da carga positiva e vai saindo. O campo elétrico ele sai, né? Por definição, tá? Então, como ele está numa estrutura simétrica, o fluxo se divide de forma igualitária entre as 6 faces. Então, o fluxo em uma dessas faces, que a gente está mostrando aqui, é exatamente um sexto do fluxo total.
Como o fluxo é definido como a carga encerrada sobre epsilon 0, um sexto do total, né, vai dar um sexto vezes Q sobre epsilon 0. Epsilon 0 é a permissividade do vácuo. Tá? Então, na face grande, né, você tem que essa face que a gente está vendo aqui, a gente tem exatamente Q sobre 6 vezes epsilon 0. Só que a gente dividiu essa face grande em quatro, né, quadrados menores. Tá? Então, na verdade, nessa face grande, a gente está dividindo esse valor por um quarto para cada área menor. Então, o fluxo na face sombreada é um quarto da face grande, que é o fluxo por essa área aqui. Ó, que a gente tá vendo. Então, o fluxo na face sombreada, quando você substituir, né, na equação, vai dar um quarto que multiplica Q sobre 6 vezes epsilon 0. Então, você vai ter a carga encerrada dividido por 24 sobre epsilon 0. Então, fluxo associado ao cubo original, Q sobre 8 epsilon 0. Face que contém o vértice, face incidente igual a zero. Isso aqui, na verdade, três faces são opostas, equivalentes e repartem fluxo no cubo original. Tá? Porque tem, na verdade, apenas três faces das seis faces dos microcubos que são utilizadas efetivamente, né? Que tem fluxo. As faces opostas aonde se encontra o vértice da carga. As outras, elas têm fluxo, só que as opostas, as que estão no vértice, que estão tendo contato com o vértice lá da carga, elas têm fluxo nulo, tá? Então, por isso você só considera só os quadrados menores externos. Tem a face sombreada, tá? Então, o fluxo da face sombreada é igual a Q sobre 24 epsilon 0, tá? Então, aqui algumas observações. Eu não aplico o Gauss diretamente ao cubo original, porque a carga está no vértice. Eu monto 8 cubos idênticos e obtenho um cubo maior com a carga no centro. Depois reparto o fluxo Q sobre epsilon 0 entre as seis faces grandes e quatro subfaces. O problema parece local, mas a solução correta é global, tá? Que a gente constrói a superfície simétrica, né? Ampliamos a geometria para usar o Gauss com segurança. Só depois voltamos à face perdida. A segurança aqui é você constrói uma superfície simétrica, porque a lei de Gauss ela é utilizada quando você tem superfícies fortemente simétricas, né? Com forte simetria. Aí ela se torna útil. E aqui está a bibliografia. Agradeço e bom dia.